de falar sobre mulheres na Bíblia. E hoje eu trouxe também uma personagem que eu admiro muito, conhecida de todos vocês. Mas antes de eu falar dela, eu queria fazer menção ao que estava acontecendo ali, antes de eu falar o nome dessa personagem. E o nome que eu dei a minha mensagem, né, como uma redação, como um sermão, é bom que a gente ponha um título para que a gente tenha uma ideia centrada nela, e o título seria Ainda Que. Então, ainda que. Então, para falar sobre o período histórico, para falar sobre o que estava acontecendo com a minha personagem, eu preciso falar de quando o Senhor prometeu ao povo dele, que hoje somos nós, o Senhor prometeu a terra para o povo de Israel. O Senhor prometeu a terra para o povo de Israel. Quando ele prometeu, ele disse para Abraão lá atrás, ele falou: Abraão, você vai ter, mas você não vai ter agora, porque eu vou esperar a maldade daquele povo, dos cananeus, derramarem, para que eu expulse ele daquela terra e dê a vocês. Até agora, eu estou tendo a minha misericórdia, então vai ser um bom tempo para que isso aconteça. E lá em Canaã morava os amorreus, os heteus, os jebuseus, um tanto de eus morava lá naquela terra, que eram povos que habitavam naquela região, com vários reis. Seriam, na verdade, tribos, né? Aquelas tribos que hoje conhecemos, e eram reis ou chefes de tribais. Então, quando Israel, sob o domínio de Josué, invadiu aquela terra, depois que Deus prometeu, que ele tirou do Egito, que levou aquele povo todo para lá, mesmo assim, foi promessa de Deus. Nós temos várias promessas do Senhor na nossa vida, né? Amém. Mas só que, infelizmente ou felizmente, nós temos que alcançar elas na porrada, às vezes, né? Debaixo de briga, de insistência, de humilhação, de medo, de guerra. Às vezes não falo assim, eu falo na porrada literalmente, né? Mas assim, debaixo de insistência, sabe? De guerra espiritual, na porrada mesmo, acordando. Quem acorda de madrugada, às vezes o Senhor desperta, 3 horas da tarde, qualquer que seja, fechando a boca, aguentando humilhação. Tem horas que você quer revidar, e aí é melhor ficar calado, ou o Espírito Santo manda você se calar, você passa humilhações, um período que Deus fecha, período que Deus fica calado. Enfim, as nossas promessas, pelo que eu tenho visto até hoje, eu não sei se é só na minha vida que isso acontece, eu tenho que passar muita coisa para elas para receber. Por quê? Porque Deus precisa moldar a gente, para que a gente esteja apto a recebê-las. Porque algo que eu escrevi, o milagre da promessa não é receber. O milagre da promessa, o maior milagre da promessa é caminhar ao lado daquele que prometeu. Porque para a gente alcançar a promessa, a gente precisa caminhar ao lado daquele que nos prometeu, conhecer ele, ter intimidade com ele e ser digno daquilo que ele nos deu, para que possamos manter, né? Porque quantas pessoas que a gente não vê que alcançou as promessas do Senhor, alcançou 1, 2, 10, 15, 50 promessas grandiosas e depois, por uma besteira, se resvalou, caiu e acabou perdendo, né? Porque pode acontecer com todo mundo. O mais lindo, o mais charmoso, o mais glorioso caiu, perdeu, que foi Satanás. Agora imagine nós, meros mortais, né? Então, quando Josué foi invadir aquela terra, ele teve que enfrentar. Foi promessa? Foi promessa. Deus falou que ia dar, deu. A promessa era boa? Era. Só que ele teve que enfrentar na porrada ali, tirar aquele povo que estava lá. E entre esses eus que estavam lá, os amorreus estavam lá. E o monte foi morto e os que
tiveram que botar a bandeira branca, como é que fala? Se render. Né? E, ao se render, eles tiveram que entrar em um acordo para eles permanecerem na terra, eles tinham que vazar. Né? Eles tinham que sair dali. E o que acontece? Alguns remanescentes continuaram na terra até depois da morte de Josué, e foram vindo, até o reinado de Davi. Ainda tinha os remanescentes amorreus, que agora eram chamados Giobeditas. Creio que esse é o nome. Deixa eu olhar aqui, para não estar falando errado. Gibeonitas. Que eram os gibeonitas. Né? Então, nessa época, nesse contexto aqui, Davi era o rei. E teve uma seca de 3 anos em Israel. E sabe ali, quando a gente vai tomar uma decisão na vida de nós cristãos, Israel de Deus, hoje Israel de Deus, tudo que a gente faz, a gente ora antes, né? Pelo menos deveria. Às vezes a gente não ora e fala, ai meu Deus, por que eu não orei antes? Devia ter orado antes. A gente fica aquela coisa. Mas geralmente a gente ora antes, né? E quando a gente ora antes, e aí às vezes dá ruim, né? E aí a gente fala, meu Deus, mas eu orei. Tem um familiar meu agora, que ela foi fazer um empréstimo na terra dela, e ela orou, os sinais foram sinal, e agora o trem está tudo fechado. E morreu gado, e isso e aquilo, e ela está agoniada, desesperada, mas eu orei. Na época da minha exposição aqui também na igreja, eu orei, eu pedi sinal, e a igreja não deu tempo, abri na data, e eu marquei a data, porque a gente jurava, mas às vezes tem coisas que a gente acha que é, e Deus fala não. Mas é por quê? Porque a gente tem pecado? Não. É porque Deus está trabalhando na gente. Não é isso? E aqui não é diferente. Porque ali Deus estava trabalhando no povo dele. Né? Através do rei, através das pessoas. E a lição que eu espero, o pastor pediu para eu falar sobre família, sobre cuidado, sobre amor incondicional, tudo que tem a ver com família, com pai, com mãe. Então, aqui, esse povo, né, ao comando do rei Davi, na época, como Israel estava 3 anos sem chover, e Davi tinha aquele papo legal com Deus, aquela intimidade com Deus, o homem segundo o coração de Deus, tinha o profeta, na época era Natan, eu não sei se tinha mais, não estou me lembrada agora se tinha outros profetas, deveria ter, mas o profeta que a gente conhece, similar a Davi, era Natan, assim como na época de Ezequias, era Isaías, né? E também teve outros contemporâneos. Mas, ali, Davi orou, aqui não fala que era um profeta, só fala, no texto fala que Davi orou e perguntou ao Senhor, por que você está castigando a gente? Nós estamos seguindo aquilo que ele está falando, porque 3 anos sem chover. Nós sabemos que Deus deu uma terra que emana leite, mel, quer dizer, produtiva, mas é uma região super seca e tudo ali em Israel dependia de Deus. A chuva, tudo, porque Deus, assim como nós, passando por esses apertos, porque mostra simplesmente a nossa dependência, né? Tem época que você vê a mão de Deus, Deus enfiando a mão no bolso dele assim, e dando dinheiro para você, porque da onde você acha que tinha, não tem mais. Secou. Né? Eu tô vendo isso agora, o potinho que tinha secou, agora eu tô vendo isso, eu tô com a mãozinha já no bolso de Jeová, olha. Jeová do bolso fundo, né, gente? Não sei de onde ele tira tanto dinheiro pra gente. Graças a Deus por isso, né? E quantos apertos já passei, e eu no bolsinho de Jeová, e agora eu tô de novo. Por quê? Porque minha confiança, há um tempo, estava no King vassalo, né? No King menor. Mas eu tenho que lembrar que a minha confiança está no Rei maior, no Rei soberano. Amém. Entendeu? Ele nunca falha, ele nunca quebra, ele não fica sem trabalho, ele não fica sem dinheiro, ele tem saúde para me dar, ele tem força para me dar, ele tem esperança para me dar, e o melhor de tudo, ele tem salvação, que é impagável, não é isso? E aí, ali voltando ao contexto
histórico ali. 3 anos em Juvé, Davi conversou com Deus e Deus falou assim, eu fechei mesmo, né? Por quê? Por causa de uma reclamação que vieram fazer para mim sobre a família sanguinária de Saul. Porque quando Josué invadiu aquela terra, ele deu paz para os gibeonitas, que era remanescente do povo amorreu. E aí, eles não deveriam ser mortos. Enquanto eles estivessem em paz, eles podiam viver lá, conviver com Israel. Inclusive, eles começaram a conhecer Deus através daquele povo. O nosso Deus através daquele povo. Só que Saul, segundo a Bíblia, pelo zelo de Israel e Judá, porque quem conhece Saul, a história de Saul, sabe que Saul não era flor que se cheira, era vaidoso, né, que queria poder mais que tudo, né, era ciumento, achava que porque Deus tinha escolhido, ele ia ficar para sempre e podia fazer o que quisesse, né? Então, ele foi e mandou acabar com todos os gibeonitas. Ele quase exterminou o povo, porque ele não queria aquele povo em Israel. E aí, o que deve ter acontecido? Aquele povo foi reclamar para Deus, porque ele já conhecia Deus, e Deus falou, eu vou secar isso aqui, porque alguém vai ter que me perguntar o que está acontecendo. E às vezes é assim, também na nossa vida. Às vezes alguém tem alguma reclamação de nós não estamos em pecado, nós não estamos fazendo coisa errada, mas às vezes uma coisinha que a gente disse, que não foi nossa intenção. Mas a gente falou, ou a gente fez, e aí magoou alguém, e essa pessoa reclamou da gente. E aí Deus quer moldar a gente. E aí começa a passar uma coisinha na nossa vida e a gente começa, meu Deus, mas aqui, o que está acontecendo? Eu fiz isso, Senhor, eu estou tentando. E o Espírito Santo traz a gente à memória. Parece assim que aquela pessoa aparece na hora, a pessoa sumiu. Tem uma semana, um mês você não vê, aquela pessoa aparece. Do nada. E aí parece que o Espírito Santo te lembra assim, é agora. Vou. E aí você vai, se conserta, né? Conserta, ou pede perdão para a pessoa, ou se conserta. Alguma coisa acontece. E aí, aquilo ali muda e Deus começa a abençoar de novo. Começa da onde nós paramos, né? Que Deus, quando a gente está na presença de Deus, é muito difícil que Ele faça a gente voltar, filho. A gente começa da onde caiu e vai de novo. O que não pode é desistir, né? Caiu, levanta, como diz o ditado, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua servindo o Senhor. Porque se com Ele tá difícil, imagine, né? Imagine sem ele. Não quero, eu não imagino, não. Eu já sei como é, então eu não quero voltar da onde ele já me tirou. E aí, essa reclamação veio e Davi foi lá nos gibeonitas e falou, ok, por que vocês reclamaram, né, para Deus, supostamente, eu vejo assim, na história, como uma reclamação, porque eles falaram para Deus. Então, Deus fechou tudo para o povo de Israel. Veio a seca e ele foi lá com o povo de gibeonita e falou assim, o que vocês querem que eu faça? E eles disseram, nós não queremos dinheiro de Saul. Nós também não queremos matar ninguém em Israel. A nossa queixa é contra Saul, porque eles quase quis exterminar a gente da terra e tirar para que não permanecesse nenhum de nós aqui. Então, o que vai acontecer? Antes, quando nós lemos, né, Levíticos, Números, fala sobre as leis. Então, na lei de Levítico fala, olho por olho, dente por dente. Se matou um da minha família, um da sua família tem que ser morto. Então, ali, ele pediu que fosse dado 7 filhos, 7 descendentes de Saul. E entre 2 deles, estava a filha da minha personagem, que eu quero trazer para vocês essa noite. A Rispa. Quem não conhece a Rispa? Né? A nossa amiga Rispa. Na Bíblia, tem várias mulheres que te lembram uma atitude. Por exemplo, se eu falar de Débora, você vai lembrar intercessora. Se levantou como mãe. Ruth, fiel até o final, mesmo que não precisava. Né? E Rispa, amor sem limites. Incansável.
aquela que briga pelo filho, pela família. E 2 filhos da Rispa estavam no bolo dos 7 que eram os descendentes de Saul. Rispa era concubina de Saul, tinha dado ele 2 filhos. Então ele foi lá e pegou Mefibosete, que não era o filho de Jonathan, era o filho de Rispa, era outro Mefibosete. Esse Mefibosete que caiu, que a ama derrubou e machucou as pernas, ficou aleijado, esse, ou supostamente manco, esse, ele não fez nada, porque é por causa da promessa que ele tinha feito para Jonathan, né, diante de Deus, porque a promessa deles diante de Deus não tinha como quebrar. E essa promessa que Josué fez lá atrás foi diante de Deus. Por isso que o povo, os gibeonitas, foi lá com Deus e reclamou. Olha, esse é o povo fez isso, e agora eles quebraram, né? E Deus fechou. E aí, para abrir parênteses, né, gente? Quando a gente crente faz alguma coisa assim também, ele pode esperar também, né? Deus dá uma apertadinha na gente, né, quando alguém reclama, porque nós somos embaixadores do reino de Cristo, né? Nós representamos um reino, então tem isso também, tem um peso muito grande. O peso de proteção, o peso de cuidado, mas também o peso do testemunho, né? Que é outra coisa que Deus preza muito, não envergonhar o nome dele. Por isso que fala aquilo de, isso é pecado? Não, não é pecado, mas aí lá no Novo Testamento diz, mas, não, né, aí daqueles que cair por causa de você, né? Porque às vezes um ato que a gente faz, alguém cai, e aí Deus cobra da gente, que é o caso aqui. Se o rei de Israel, que era ungido do Senhor, foi levantado pelo Senhor, fez isso, o outro povo falou, não, ok, que nós nos rendemos, foi um acordo de paz, agora ele quer exterminar a gente. Então, voltando aqui, 2 filhos de Rispa, que foi Amoni e Mefibosete. Mefibosete, eu falei Melquisedeque, acho que eu falei Melquisedeque, né? Por causa do rei, que Abraão fez, os nomes são parecidos, e eu me confundo às vezes. Mas Mefibosete, tá? Melquisedeque era rei, sacerdote, que era a tipologia de Jesus lá atrás. Eu falei certo mesmo? Tá, porque às vezes eu troco os nomes, porque eu acho um pouco parecido. Mas os filhos de Rispa é Amoni e Mefibosete, que como falei, não era o filho de Jonathan. E foi entregue. E os filhos de Merebe, que era filha do rei Saul. Mas dela foram 5 filhos dela. 2 de Rispa, 5 do outra. A outra era filha de Saul. Eles todos foram enforcados no mesmo dia. Eles pediram, né, que entregasse a ele. O rei entregou a eles. E eles foram todos enforcados no mesmo dia, na mesma hora, diante do monte lá que era consagrado ao Senhor. A questão é que Merebe tinha 7 filhos. Não sei se ela tinha mais. Aqui fala 5 filhos que foram mortos. Não sei se tinha mais. Aqui só fala que tinha 5. Pelo menos que foi morto. A outra tinha 2. Aí você vê 2 mulheres, mães, que perderam com 2 atitudes diferentes. De Merebe só fala esse nome aqui. Mas de Rispa, que é o que eu vou ler aqui, um pedaço, que está em 2 Samuel, em capítulo 21, no versículo, eu vou ler simplesmente, o versículo 10, que eu já praticamente desci a história até aqui. 2 Samuel 21, 10, que diz, então Rispa, filha de Ai, pegou um pano de saco e estendeu para si em uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água dos céus sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, nem de dia, e nem os animais do campo de noite. Só até aí. Amém. Então, seguindo aqui, como eu disse, 2 mulheres com 2 atitudes diferentes. Rispa teve essa atitude. E a outra, ninguém falou mais nada aqui. Onde continua essa questão, ninguém falou mais de Merebe, mas continuou falando de Rispa.
ela continuou, ela ficava durante lá. E essa questão aqui do começo da colheita da cevada até que a chuva caiu, segundo historiadores, né, segundo os cálculos desse tempo aqui de safra e tudo mais, foram 6 meses. Então, imagine aqueles corpos lá, como é que estava. Se 1 mês já faz diferença, agora 6 meses no sol, né? Porque ali, até que a chuva começou a cair sobre os corpos, então no sol, dessecando, apodrecendo, e ela ali não deixando comer. A atitude dessa mãe pelos filhos mortos foi de um amor tão incondicional, de uma valentia, não vou dizer valentia, de uma coragem tão imensa, porque tem mães que até o filho vivo, ela deixa ele morrer. Tem mães que desiste, que abandona, e às vezes não é, eu entendo a mãe que não tem condição de criar, a mãe que está nas drogas, ou a mãe isso, a mãe aquilo, mas tem mães que não têm esse problema, simplesmente deixa de mão, por causa de um problema menor, sabe? Eu já vi o meu filho mais novo, ele tem uma sombra de autismo. O meu filho mais novo tem uma sombra de autismo. Só que ele faz faculdade, ele dirige, ele cozinha, ele lava a roupa dele. Eu sei que autismos tem vários níveis, né? Que eles chamam tipo 1, tipo 2 suporte, tipo 3 suporte, eu não sei como é. Eu tive que aprender, ele tem 21 anos, então eu passei eu aprendi, como disse, na porrada, como ser mãe de um autista. Aprendendo, fazendo. É insistência. Você ensina uma coisa que eles não gostam de fazer 80 vezes, quando chega no 81 ele não lembra. Por quê? Porque não é o foco que eles têm. Então, o que acontece? Insistir, e gritar não adianta, e berrar não adianta, e bater não adianta. Tem que insistir ensinando. Vamos fazer junto? Bora fazer junto. Vamos dirigir 2 anos para aprender a dirigir. 2 anos. Todo mundo aprende 2, 3 meses. Eu não quero aprender. Não é o que eu quero fazer. Agora, se é o que você quer fazer, é assim. Sabe melhor que todo mundo. Agora, se não quer, então vai insistir. Porque precisa. É uma necessidade. E mãe e pai. Porque aqui, a Rispa é uma mulher. Mas poderia ser um homem. E o pai, eu já vi pais com a mesma atitude, de criar filho sozinho, de ter o mesmo cuidado que a mãe tem, de criar, sabe, ser pai solteiro ou viúvo e ter o mesmo cuidado. Amor incondicional. Quem ama, ama. Quem ama vai até depois da morte. Quem é que vai deixar o filho morrer de qualquer jeito? Não. É até depois é para sempre. Quem ama, ama para sempre. Lembra para sempre, cuida para sempre, investe para sempre. Não importa o que está vendo. É igual Jesus fala que o nosso amor, a nossa fé, o nosso amor por Ele, não pode ser por vista, não pode ser pelas circunstâncias. Né? Aquela música da igreja, que a gente cantava na Igreja Batista, quando eu lembro fala assim, não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. É bem assim, essa paz que tenho em minha alma. Olha aí, a paz de alma, né? Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que tenho em minha alma. É isso? É porque a minha voz quebra aí, por isso que eu deixei ela. Isso para os profissionais. Mas é isso. Não é a circunstância. Não é quem está na presidência, é quem está no trono. É quem nunca saiu do trono. Ele nunca saiu do trono. No dia que ele tomou a posse, depois que ele se levantou daquela cruz, ele falou, acabou, galera. Cheguei chegando agora. Ele não é mais aquele carpinteiro que foi crucificado. Ele é rei, ele é sacerdote. Ele é dono. Amém. E nós temos, cada um de nós que aceitamos, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício dele na cruz,
Nós estamos igual, eu falei esses dias, as pessoas ficaram rindo de mim. Nós estamos igual vaca ferrada. Você já viu vaca em fazenda? Elas têm a marca do dono. Todo mundo que olha para a marca do dono reconhece que aquela vaca, desculpa aí, é modo, né? Fazendo uma analogia, aquela vaca, aquele animal, geralmente é vaca, boi e cavalo, tá? Tá com a marca do dono. Se ela for roubada, tem como saber. Por causa da marca do dono, tem que provar que vendeu, da onde é que, entendeu? Da onde, porque hoje, principalmente, os ferros, as marcas são autenticadas, tem documentos dele. Antigamente era só a marca mesmo, na época do meu avô. Agora, na época do meu pai, tem isso também. Meu filho também, que mexe com isso. Então, nós temos a marca de Cristo. Aleluia. Né? Nós temos a marca de Cristo sobre nós. Então, nós temos um dono. Tem um presidente que está fazendo umas coisas assim meio estranhas, parecendo mais com Hitler do que tudo. Com Hitler juntava o povo no campo de concentração, assim, aquele bolo, e jogava para um canto daqueles caminhão, daqueles trem. Ele está fazendo praticamente a mesma coisa. Eu entendo que está dando uma limpeza em quem está errado e tem que fazer mesmo. Mas também tem um monte de gente que está indo no bolo, né? E está assim feio, né? Aquele negócio assim feio, espantoso o jeito que as pessoas estão sendo tratadas. E pode ser, e nós já sobrevivemos a esse homem. Ele está com mais raiva agora, porque agora ele está querendo mostrar, agora que ele está nervoso mesmo, porque está querendo mostrar mais poder, mas estou aqui de novo, querido de mim, fez isso e aquilo, apontar o dedo, e isso, né, descobrir os podres e tal. Então, tá mais. Mas, enfim, se ele está aí, é porque o nosso Senhor permitiu que ele esteja. Porque se Deus quiser, tira ele hoje e põe outro. E se Deus quiser que aconteça alguma coisa com nós, vai acontecer. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que nós temos uma marca do Senhor em nós. Aleluia. Aqui na China, na Índia, na Ásia, no Brasil. E a hora que a trombeta tocar, não importa se a gente estiver numa caverna, nós vamos. Porque o amor dele diz que nem a altura, nem a profundidade. Não é o nosso, é a dele. Nem a altura, nem a profundidade. Nada. E o amor de Rispa aqui aponta para o amor de Jesus. Não é como o amor de Jesus, mas uma analogia, um tipo de evento, uma tipologia de evento que aponta para Cristo. Porque ela nem os filhos depois de morto, assim como que Jesus disse para nós, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu vou preparar um lugar para quando vocês morrerem, inclusive eu, todos nós que cremos nele, vamos ter um lugar. Porque ele se preocupou, assim como ela se preocupou com o corpo dos filhos, né? Ali para ela, talvez, só aquilo ali. Na época, não sei se falavam de ressurreição, pelo menos nessa parte que não diz nada, não falava, não tinha essa promessa, né? Como disse ele, para onde iremos nós? Só Cristo veio com essa promessa de vida eterna. Então, talvez não tinha aquela promessa, e como nós sabemos que a maioria dos judeus só acredita na vida aqui na terra, os judeus que eu conheço, pelo menos lá na padaria, tem uma porrada deles, um punhadão deles, eles acreditam na vida aqui. Quando eu falo esse negócio de vou pro céu, eles falam assim, mas aí depois falam, mas a gente não acredita nisso. Eu falo, não quer dizer que não existe. Né? E sempre eu falo isso. E eu falo assim também, se Jesus falar assim, olha, eu nunca ouvi falar de vocês, Jesus vai passar um telão comigo, lá falando dele para vocês. Então você vai poder enganar. Mas enfim, aponta para Cristo a atitude daquela mulher. Porque ela não se deixou vencer pela morte dos filhos. Outra coisa, mais importante, ela influenciou o rei. Porque o rei ouviu falar do que ela estava fazendo 6 meses lá. E o rei ficou assim, gente, essa mulher não teve medo que eu mandasse matar ela, porque o rei podia ter mandado matar ela.
ela não teve medo. A outra tinha 5 filhos e não ouviu falar dela. Mas Rispa, com 2 filhos, ficou lá, defendendo os corpos, que já devia estar bem feio, tadinhos. Mas a atitude dela fez com que o rei não só pegasse o corpo dos rapazes que foram mortos, como foi lá pegar o corpo do tio, do avô, do Jonathan e de Saul, e fez uma cerimônia, levou para onde estava enterrado o avô, Quis, o pai de Saul, que era na terra dos Benjamitas, que Saul era da tribo de Benjamim, e foi enterrar e fez tudo. E por que ele não fez antes? Por que ele não fez antes? Junto com Saul e Jonathan. Né? Porque quando os filisteus mataram eles, deixaram eles lá, porque quando vencia, botava lá como vergonha, como desonra numa praça. Aí uma tribo que era também de lá, foi lá e roubou e guardou. Aí o que aconteceu? Com a atitude de Rispa, ela também, uma atitude que pode mostrar como não redentor, esqueci o nome da palavra, que é que faz a redimissão, né? Ela também não só salvou, não só honrou o corpo do filho, como dos primos, que no caso seria os sobrinhos, que era uma confusão danada, o casamento no bolo, e como o tio e o avô. Então a atitude dela fez com que Davi reconhecesse, fizesse uma cerimônia, fizesse o gesto, fizesse o enterro, juntou os ossos que já estavam lá dos outros com um dos rapazes, e o Senhor então deu paz para Israel, ouvindo a oração, e fez a oração que era por chuva, né? E aí falou assim, até que a chuva caísse nos corpos. Então o Senhor ouviu a oração de Israel sobre, Senhor, nos salva, nos ajuda, porque dependia, naquela época era uma época agrícola e dependia muito de chuva. Não é o Israel hoje que tem irrigação, isso, aquilo, dependia de chuva. E o Senhor ouviu a oração. Então, às vezes o Espírito Santo nos mostra coisas para a gente nos consertar. Não é para nos matar ou nos envergonhar, mas para nos fazer pensar, mudar de atitude e receber a bênção de Deus. Inclusive, Davi fala assim com os gibeonitas: o que nós podemos fazer para que vocês abençoem Israel? Quer dizer, a bênção do Senhor era como se tivesse o Senhor segurando a bênção por causa da queixa do povo. E depois de tudo isso, veio a bênção do Senhor de novo para Israel. Mas precisou de uma mãe que perdeu praticamente tudo, porque naquela época a herança eram os filhos, a riqueza eram os filhos, e ela perdeu, mas ficou ali batalhando por aqueles filhos. E vejo hoje também, nós por nossos filhos, a gente tem medo de muita coisa, mas a gente vai com medo, porque tem algo mais precioso a ser protegido. Não só com o filho, às vezes é uma mãe, um pai, um sobrinho, que a gente fica com medo, mas vai com medo mesmo. Porque coragem não é falta de medo, é simplesmente atitude de defender, de ir na frente. Então aquela mulher com certeza devia estar com medo. Ou deve falar, já perdi tudo aqui mesmo, mas eu não estou nem aí. Já perdi tudo, já perdi minha herança, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais marido, que ela era concubina de Saul, já estava morto. Agora meus filhos, não vou deixar. Não vou deixar as aves de rapina comer, não vou deixar os animais à noite vir aqui rasgar os meus filhos, não. E nossa atitude de coragem faz muitas pessoas. Às vezes a gente não sabe, mas pode fazer, né? Como eu já vi muitos exemplos, faz as pessoas mudarem também suas opiniões e suas atitudes também. E ali, Davi mudou a atitude por causa daquela mulher. Tanto que o nome dela, até hoje,
é reconhecida por nós como uma mulher de coragem, uma mulher de valor, uma mulher de amor leal, uma mulher que mudou o coração do rei. Poderia ser um homem, poderia ser um homem. Então hoje somos poucos, mas somos pessoas de coragem, de valor, de amor leal, que nós vamos orar para que nós possamos mudar o coração do rei em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Eu tenho situações que eu estou vivendo que eu tenho orado para mudar o coração do meu rei e Senhor. Muda, Senhor, o coração em relação a isso. Ou, não sei se pode dizer mudar o coração de Deus, mas tocar o coração de Deus, né? Porque a gente fala, mudou o coração de Davi, tocou o coração de Davi. Não é mudar, porque o Senhor ele não muda. Mas diz o Senhor, não resiste uma oração de um coração contrito e quebrantado na presença dele. E é a nossa atitude que faz o Senhor mudar, né, olhar para a gente e falar, ok, então vamos fazer isso. Né? Quando a gente está com um pai ou mãe ou um filho, vem e começa aquela insistência, e a gente diz que não, a gente está decidido. Mas aí ele muda um pouquinho, ele vê que daquele jeito não dá, ele dá uma consertada, ele dá uma mudada e a gente acaba cedendo. E o nosso Deus, ele é Pai. E com certeza, dependendo do que ele quer que a gente conserte, que a gente mude a atitude, o pensamento, a oração, ele vai olhar o nosso coração e a intenção do que a gente está almejando. Amém? Amém. Então vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te glorificamos e te agradecemos essa noite, Senhor. Pai, obrigada pelas nossas vidas, obrigada, Deus, por estar aqui no nosso meio. Obrigada, Senhor, por falar conosco através da tua palavra, lembrar, meu Deus, da coragem dessa mulher. Uma mulher, Senhor, que tocou o coração do rei. E nós estamos, Senhor, como essa mulher, Senhor, desesperado. Cada um de nós temos um desespero. Temos uma queixa, ou temos uma petição, e nós colocamos diante do teu altar nessa noite, Pai. Pai, sonda o nosso coração, porque tu nos conheces. Senhor, eu posso falar o que eu quiser, mas só tu me conheces, assim como os meus irmãos. Tu conheces as nossas orações repetitivas, enfadonhas, enjoadas, falando de dia e de noite, sobre aquela causa que só tu conhece, Deus. Aquela causa que só tu pode resolver, Senhor. Não adianta eu falar para o meu irmão orar para mim, não adianta eu pedir oração, eu pedir profeta, só tu tem o poder para arrumar isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, tem gente no trono? Tem, mas só tu nunca sai do trono. Entra rei, baixa rei, levanta rei. Mas só tu permanece no trono da terra e dos céus. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu é que está sentado, tu é o único Senhor que é digno. Pai, é a ti que nós clamamos nesta noite. Venha ao nosso favor, venha a nossa direção, aplana os nossos caminhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar e estar firmes para receber aquilo que tu tem para nós. Aleluia. Mas nos ajuda, nos fortaleça, nos revista, Senhor, com a tua coragem, Senhor. Seja a tua nossa força, seja a tua nossa mão, seja a tua a mão que nos levanta. Seja tu, Senhor, a força das nossas mãos, como tu tens sido. Pai, nesse tempo, Senhor, em que as coisas estão muito difíceis, Senhor, nos dê esperança para lembrar das tuas promessas. Lembrar, Senhor, que tu é aquele que prometeu, que és tu, Senhor, é fiel para cumprir. Não importando daquilo que estamos vendo o dia de hoje, mas aquilo que está por vir. Porque o melhor está por vir, porque tudo que é o melhor vem de ti.
E nesta noite, eu profetizo pelo poder que é no nome de Jesus. Portas abertas dentro dessa igreja para pessoas que estão aqui. Portas abertas para nós. Finanças, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Saúde renovada, Senhor. Pai, entra nas nossas dores e nos cura. Entra, Senhor, nas nossas células, Senhor, nas nossas medulas, Senhor, nos nossos nervos, nos nossos ossos, e faz novo, Senhor. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Aonde tem uma doença alojada, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ela só vai aparecer para glorificar o nome de Jesus.